Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer a segunda parte da última lição da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a lição de número 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E a verdade prática, eu quero dizer ela aqui, repetir para você que de repente ainda não leu a sua revista, diz assim, ó, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Olha isso, que coisa interessante, na dispensação da graça. Claro que nessa lição não dá para a gente falar sobre a questão das dispensações, mas é importante só deixar claro que a dispensação da graça é nesse tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo da igreja, olha, refletir os valores do reino de Deus nesse mundo. Não é refletir, ficar só refletindo aqui na cuca, não. É refletir assim, ó, de reflexo. É de esse brilho dos valores do reino de Deus tem que estar na vida dos irmãos na igreja, tem que estar na vida da igreja como um todo. É ser referência. Essa é a realidade, tá? Então, nós já falamos no outro vídeo sobre o ponto 1 e agora nós vamos falar sobre a parte 2, que também é muito interessante e que o comentarista vai chamar a atenção a respeito de uma igreja que se destaca nesse mundo em que nós estamos vivendo. Afinal, a lição todo o trimestre, ele vem falando sobre como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, como ser a igreja de Deus ou defender os valores do reino de Deus nesse mundo pervertido, nesse mundo que a Bíblia ensina que jaz no maligno. E quando, irmão, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Quando a Bíblia fala assim, o mundo jaz no maligno, está falando sobre o mundo, na verdade, o sistema desse mundo, tá? Que ele é constituído pelas instituições que comandam o sistema desse mundo, que vai desde as instituições jurídicas, as instituições que fazem as leis, as que fazem cumprir as leis, e outras instituições também de segurança, a política, tudo isso faz parte do sistema desse mundo. É importante que a gente lembre. Afinal de contas, durante todas essas lições desse trimestre, nós falamos sobre esses pontos. E na lição de hoje, o comentarista vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque a igreja não pode, ou não deve, ou não deveria ser omissa em relação a muitas e muitas coisas que o espírito da Babilônia, representado pelo movimento progressista, socialista, o que eles querem implantar no mundo em detrimento ao que a Bíblia realmente ensina. Então a gente precisa ficar muito atento como igreja, mas, infelizmente, nós vamos compreender que muitas igrejas já perderam a sua essência e já perderam a sua luminosidade da parte de Deus em relação ao mundo. Existem igrejas que elas já não são mais consideradas igrejas realmente ou consideradas igrejas que alguém deve confiar. Enfim, é triste dizer essas coisas, mas é uma realidade, porque os escândalos que detonam, no meio dessas determinadas igrejas fazem com que quem está de fora, muitos descaradamente, cheguem ao ponto de dizer assim, para ser crente desse jeito, é melhor eu ficar aqui mesmo. Ou para ir na igreja tal, eu prefiro ser do mundo. Sabe essas desculpas que o pecador, ele fica dando essa desculpa querendo justificar, as suas mazelas. Mas, no texto de hoje, na lição de hoje, nós vamos falar o seguinte: os erros dos outros não justificam os nossos erros. Os nossos erros, nós vamos pagar por eles, porque a Bíblia ensina assim para nós. Se eu erro por ser omisso, eu vou pagar por isso.
Se eu erro porque cometo adultério, eu vou pagar por isso. Se eu cometer um latrocínio, eu vou pagar por isso. A Bíblia, ela não dá respaldo para as pessoas cometerem os erros, os pecados e ficar por isso mesmo, não. E nós vamos ver no tópico de hoje que ser a igreja de Deus tem as suas bênçãos, mas também tem as suas responsabilidades. Mas, infelizmente, hoje no mundo, influenciado pelo espírito da Babilônia, o que eles pensam é o seguinte: não, eu posso ser da igreja e continuar fazendo o que eu quiser, que não tem nada a ver. Não é bem assim não, tá, meu amigo? Não é bem assim não. A igreja, ela precisa deixar claro que o arrependimento do homem é que vai fazer com que ele se aproxime de Deus. O arrependimento em relação às suas práticas e mudança de vida. Ponto 2. As bênçãos de uma vida no reino. Provérbios 10, 22, que é o tema do nosso canal, diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então, se você quer a riqueza verdadeira, é a bênção do Senhor sobre a tua vida. Como que começa isso? A bênção? Número 1, remissão dos pecados. Diz aqui o comentarista, o apóstolo Paulo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, debaixo do pecado. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Então, duas coisas eu quero colocar aqui nesse comentário. Primeiro, a primeira bênção é a remissão dos pecados, desde que o homem tome a decisão de reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Outro ponto, no tempo assinalado, agora é para você, cristão, Deus sempre tem um tempo certo para todas as coisas, para abrir ou fechar portas, para curar ou não curar, para fazer você chorar ou para fazer você sorrir. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. E o comentarista deixou aqui, eu fiz eu assinalei aqui, né? O tempo oportuno pertence a Deus. Nós buscamos, oramos, choramos, jejuamos, pedimos, clamamos, louvamos, porém, o tempo do socorro pertence somente a Ele. E Ele, a gente sabe, Ele nunca se atrasa, Ele sempre chega no tempo certinho. E a outra coisa aqui, agora perdoados, né? Fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros. Ponto. A Bíblia diz que a todos quantos, diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós, todos os homens que chegam a Jesus Cristo, o reconhecem como único e suficiente Salvador, agora se tornam filhos de Deus por adoção. Tem a remissão dos pecados e ainda filhos de Deus e agora, diz aqui, herdeiros de Cristo. Herdeiros de um reino que nunca terá fim. Herdeiros de quê? Pense nisso, irmão. Começa a pensar nisso aqui. Por quê? Porque o céu é de verdade. O que nós passamos aqui, tudo que nós passamos aqui, vale a pena, porque o céu é de verdade. Nós estamos indo para lá. E esta é a promessa que ele vos fez. A vida eterna.
Jesus falou: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Tome posse dessa promessa, porque no tempo oportuno ela se cumprirá. Diz aqui, ó, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Está lá em Colossenses 1, 21. Filhos reconciliados em Cristo. Então preste atenção. Jesus, para deixar bem claro aqui, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe outro caminho. Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho. Não tem como. Não tem negociação. Não tem como relativizar. Não tem como ouvir o espírito da Babilônia que fica dizendo que existem outras formas de chegar a Deus. De que o espírito da Babilônia fica ensinando que todas as formas de amor são boas, são aceitáveis, e isso e aquilo, querendo justificar práticas pecaminosas, e eles intitulam lá, é o amor. E quando a igreja de Deus aqui no mundo se levanta contra essas determinadas práticas, você sabe muito bem o que esse espírito da Babilônia faz através desses movimentos ideológicos aí. Eles querem taxar a igreja como uma igreja que julga os outros, uma igreja que persegue, uma igreja que ela é preconceituosa, porque ela não aceita o casamento homoafetivo. Não é questão de igreja ser preconceituosa, não. É questão da igreja, que é representante de Deus aqui na terra, é questão da igreja se portar mediante a verdade, e a verdade é o que a Bíblia ensina. Não é questão de preconceito. São preconceituosos porque não aceitam. Não concordamos porque a Bíblia condena. É só isso. Mas nós não deixamos de amar aquela pessoa. Por amar aquela pessoa, por isso que a gente fala a verdade para ela. Olha aqui, meu querido, minha querida, ó. Deus te ama, Deus quer o seu bem, mas você precisa largar essas práticas aí. Sabe por quê? Porque essas práticas aí, elas afastam você da presença de Deus. Por quê? Alguém pode perguntar. A Bíblia diz assim: que parte tem o santo com o profano? Não tem como. E aí eu quero lembrar o seguinte: que parte tem uma igreja, uma instituição, ficar defendendo pautas que são contrárias ao que a Bíblia ensina, e que infelizmente existem igrejas no Brasil que estão apoiando o movimento progressista, pastores, líderes que já se perderam completamente e ficam aí defendendo com a maior cara dura. E a igreja de Deus não pode ficar quieta, não pode ficar omissa em relação a isso. Nós pregamos sobre o amor, pregamos sim, Jesus pregou sobre o amor e nós pregamos sobre o amor, mas nós pregamos sobre arrependimento também, mudança de prática. Isso sim vai fazer com que a palavra se cumpra na nossa vida, é arrependimento. Então, continuando aqui, Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, está lá em Romanos 8, 29. Como resultado de nossa adoção, nós fomos adotados, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus. É tudo muito bom isso, né? Nessa herança estão inclusas as promessas feitas a Abraão e a vida eterna, como eu falei. Terminando, portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. 2 pontos eu preciso deixar claro aqui. Primeiro, ser herdeiro das promessas é muito bom, mas só irão herdar as promessas efetivamente aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Fiéis ao quê?
fiéis a Cristo, fiéis à Escritura, fiéis aos valores do reino, fiéis aos princípios e valores do reino. Fiéis dispenseiros da verdade e defensores da verdade. Isso sim, as promessas alcançarão. Porque esse negócio de que, não, agora eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, pronto, e acabou, tá tudo bem agora, não vai acontecer nada. Não é isso não. Esse não é o evangelho verdadeiro, não. O evangelho verdadeiro, ele mostra um pouquinho para nós lá em Filipenses 1:29, quando diz assim, ó, porque a vós, em relação a Cristo, foi concedido não somente crer nele e nas promessas dele e ser herdeiro dele. São parênteses aqui. Mas padecer por ele. Então tem um preço a ser pago. E diz assim, ó, portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Irmãos, o que nós estamos vendo nos tempos atuais são pastores, grandes líderes aí, que eles enaltecem. Eu vi um trecho de um comentário de um pastor, que ele é muito conhecido aí. Eu não vou citar nome, que não interessa. Mas eu vi na cara de pau daquele homem, um grande líder, ele enaltecendo porque aonde ele foi pregar, um pregador antecedeu a ele no dia anterior, pregou e não aconteceu milagres, não aconteceu nada. Aquele pregador foi lá e pregou e ficou todo mundo quietinho. Mas aí esse pastor estava dizendo que quando ele foi no outro dia e quando ele pregou, os milagres aconteceram e isso e aquela coisa toda, sabe? E eu percebi naquilo um ar de que a glória é de quem? É do homem? É do vaso? Ou é do Deus que enche o vaso? Deus opera com quem ele quer, aonde ele quer, quando ele quer. A glória não é do profeta. Como um camarada que é um pastor de uma igreja, ele vem e trazendo glória para si. Mas, infelizmente, muitos indoutos, tá? Novos na fé, que não estudam a Bíblia, eles vão atrás dessa gente. Eles batem palma para esses influencers cristãos, sabe? E nós vamos vendo, o tempo vai passando, nós vamos descobrindo a cara de pau. Porque a Bíblia diz que nada que é feito em oculto que não haja de ser descoberto. Vocês viram uma outra menina aí também, que agora eu vi outro dia aí, ela abandonou lá o púlpito, porque houve lá uma situação que ela se achou ofendida, porque o pastor comentou que ela era um produto, e o pastor determinou lá um período em que ela tinha que pregar, e ela achou que não, que ela era a estrela do negócio, e que ela devia ter muito mais tempo para pregar. Olha isso, irmão. É glória para si, né? E realmente, depois eu fui atrás disso, porque escuta uma coisa que eu vou te falar aqui, para a gente terminar. Escuta uma coisa que é importante. Nós vivemos hoje, atualmente, uma situação de tremendas narrativas, mentiras que são montadas uma atrás da outra para, de alguma maneira, prejudicar alguém. Então, quando você ouvir alguma coisa, quando você ouvir alguma coisa que eu falar aqui e você criou um pouco de dúvida, vá atrás, analise e faça assim para todas as coisas que você ouvir, tá bom? Porque eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando o pastor André Valadão estava aí no meio de uma situação em que o movimento progressista estava atacando ele, dizendo que ele era preconceituoso, e pediram até a prisão do pastor André Valadão, teve crente que estava falando que o pastor era isso, era aquilo, começou a ouvir um monte de coisa que essa mídia aí, lixo, estava falando contra o pastor André Valadão. Irmão, abra a tua mente, para de assistir essas porcarias dessas mídias que só jogam lixo na sua cabeça. E você abre a boca, engole aquele lixo todo e pronto. E fica, mas ele estava assim.
prefere denegrir a imagem do pastor do que parar, ouvir e pesquisar. Vai atrás da informação. Larga a mão de ser tonto. Vai atrás da informação. Não fica só ouvindo. Ah, eu ouvi aqui, é isso que é a verdade. Eu ouvi aquilo, aquilo que é a verdade. Não, não, não. Filtre todas as informações, porque assim você vai ficar muito mais seguro em relação a tudo que acontece ao seu redor, muito mais seguro do que você defende. Por quê? Porque as narrativas estão aí. O espírito da Babilônia vai se utilizar de todos os meios possíveis para enganar o povo de Deus. Lembra daquele texto lá? Eu já encerro aqui. Lembra daquele texto que diz que coisas aconteceriam nos últimos tempos que, se possível, enganariam até os escolhidos? Lembra disso? Abra sua mente para essas coisas, tá? Encerrando, diz aqui: a remissão do pecado, adoção e tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida do reino. Mas tudo isso decorre de uma igreja que permanece firme, coluna, firmeza da verdade, defende, ela combate as heresias, isso sim, mediante o que a Bíblia ensina. Isso é a igreja de Deus, ou o mundo de Deus no mundo dos homens. A igreja, nós todos cristãos, somos tidos reconhecidamente, o que a Bíblia ensina, somos embaixadores de Deus aqui na terra, embaixadores de Cristo. Então, para a lição de casa, você precisa então pesquisar o que é ser um embaixador de Cristo aqui na terra, ou o que faz, onde eles vivem, o que eles comem, o embaixador de Cristo aqui na terra. Será que nós estamos sendo realmente embaixadores de Cristo aqui? Que Deus te abençoe, meu irmão, abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Espero ter contribuído um pouquinho para você entender essa segunda parte, e logo nós faremos a terceira parte. E se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no nosso canal, tá? Se você quiser, deixa um comentário aí embaixo também, que é importante, que aí a plataforma mostra esse vídeo para o maior número de pessoas. Beleza? Então, que Deus te abençoe abundantemente, e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.